Uma pessoa que se transformou durante a vida diversas vezes e continua se transformando e transformando outras pessoas, merece ser ouvido. E isso não é óbvio, não é algo que a gente vê diariamente, não é algo comum. Eu tenho a alegria de entrevistar aqui um amigo, um irmão, um sócio. A gente vem construindo algumas coisas em conjunto. É um cara que eu respeito demais e a gente vai abrir a caixa de Pandora por trás da mente dele e tudo aquilo que ele está fazendo para você poder codificar e entender o caminho da prosperidade. Ele é o Lúcio Santana. Esse é o Isso Não É Óbvio de hoje. Lúcio, irmão, é uma alegria estar aqui com você. Prazer, Paulo. Prazer é meu. Sempre é bom estar com você. Energia boa. Estou aqui você para servir, para falar o que você perguntar. Você é um cara, é um dos caras que eu conheço que mais se transforma constantemente. Eu nunca vejo o Lúcio no mesmo estágio. Assim, a cada 6 meses parece que o Lúcio está com coisas novas, com pessoas novas, fazendo movimentos novos, em lugares novos. O que não é óbvio? É interessante que hoje eu acordei 4h30 da manhã e eu vi um vídeo de 2022. Eu tomei um susto, tá? Uau. Tomei um susto porque no vídeo eu estava assim. Gente, eu quero falar para vocês que fazem 9 meses que eu comecei a registrar um pouco de quem eu sou. Desse jeito. Uau. E aí, eu quero agora passar para vocês um pouco da mudança que eu vivi. Naquele dia eu estava morrendo de vergonha, com medo do que eu iria externar para as pessoas. Então, eu diria para você que se acomodar com quem você se tornou, baseado no que falaram que você poderia ser, sabe? Nós somos formados pelos ambientes que vivemos e, de repente, você para num tempo e fica vivendo como se fosse tudo que você tivesse. Então, Perfeito. eu diria que eu não aceito ficar estagnado. Foram muitos anos. Então, quando eu olhei o vídeo hoje, 2022, dezembro 7, eu tomei um susto e eu falei, Deus, como é bom estar se transformando, multiplicando talentos, impactando vidas, até porque é algo natural. Paulo, esse é o natural, multiplicar, né? O que você tem, o que Deus te dá, é natural. Perfeito. Quando eu paro e olho o Lúcio, eu vejo uma jornada de evolução em todos os sentidos. Uhum. Jornada como pai, porque você acompanha suas filhas, como esposo, porque você trabalha junto com a sua esposa, como empresário. Eu vejo o Lúcio constantemente ensinando e constantemente aprendendo, multiplicando negócios, montou um ambiente estratégico hoje aqui que tem vários empresários aqui em Orlando. Inclusive eu quero te convidar, que é onde a gente grava o Isso Não É Óbvio, é no espaço da Royal, que tem várias salas com vários empresários, inclusive estrutura de podcast. Essa sala, uma outra sala lindíssima, que se você quiser gravar um podcast, você vai procurar o Lúcio. Onde te encontra, irmão? Eu vou deixar aqui os contatos, mas eu queria que você falasse também. Para parte do Royal Business Center, pode ir no royalbusinesscenter.com. Meu Instagram, eu sou Lúcio Santana, manda uma mensagem. Meu telefone, coloca aqui também. Chama no privado, fala que assistiu no Isso Não É Óbvio. Sem dúvida nenhuma, você vai ser super bem atendido para você criar um momento aqui na Flórida. Se vier para Orlando, a passeio, com família ou a trabalho, vai ser uma alegria você poder vir aqui e conhecer a estrutura do Lúcio e se conectar com ele. Hoje, quantas pessoas tem na sua lista de contato, de network? Vamos lá, eu acho que muitos, mas que realmente eu me conecto, talvez 50 pessoas. 50 pessoas. Pessoas que você está conectado. Uma coisa é você ter 10 falando mil, constantemente, ter 7 mil que tem seu acesso. Contatos, mas 50 pessoas. Uau. Mas você parou para imaginar que hoje 50 pessoas que você interage de forma intencional é um número muito acima da média? Sim, isso muito. Não é óbvio. E o que faz essa conexão com essas 50 pessoas se tornar uma aliança de prosperidade? O que você acredita que mantém essa relação ativa com essas pessoas? Qual que é o diferencial dessa relação? Eu creio que é você estar conectado primeiro com você estar conectado com o seu propósito e com o seu chamado. Perfeito. E quando você une essas coisas, tem a ver com pessoas, relacionamentos. Então, depois que eu entendi que para estar mais próximo do que eu creio que eu fui chamado para executar aqui na Terra, né? Nós temos um período, 70, 80 anos. Depois que eu entendi que o meu chamado tem a ver com pessoas, eu comecei a me conectar mais, até para poder facilitar essa jornada. Antes eu tinha muitos contatos, grandes contatos, mas eu não me relacionava. Então,
Acho que tudo que conecta você com o seu propósito te aproxima de um relacionamento maior. Perfeito. Hoje, quantas empresas? São mais de 20. Mais de 20. Quantos sócios no total? Tem uma ideia? 30 talvez, 30. porque entre uma empresa, 1, 2, 3, 4 sócios, 30 sócios. E o que você busca hoje numa sociedade? Quando você vai se tornar sócio de alguém, de um novo, você busca um negócio que esteja pronto, um negócio que esteja monetizando, um negócio que esteja em crescimento, um negócio que vai começar? Eu busco uma pessoa que tem energia para devolver para mim. Os piores negócios que eu entrei foram em negócios que as pessoas só recebiam, sugavam, e tem muitos assim, e não devolvia nada. Eu não consigo entrar em negócios que a pessoa não esteja em crescimento. Hoje, me incomoda ver alguém que não está em movimento, em crescimento. Perfeito. Eu estou em movimento o tempo todo. Eu falo que se você não tem nada para fazer hoje, ou você está em depressão, o que for, se movimenta, vai para um ambiente novo, se desafia, busca algo diferente que você vai começar a se recuperar. Então, movimento, crescimento, transferência de conhecimento. Eu analiso hoje um negócio ou um empresário que eu vou me conectar por esses fatores. A pessoa tem que querer transferir o que ela sabe, tem que querer ver a outra pessoa crescendo e não se importar só em fazer dinheiro. Incrível. Hoje, quantos mentores passam pela sua vida por ano? Tem uma ideia? Puxa vida. Diminuiu. E é interessante, porque você me fez agora, foi rapidinho, no começo de uma jornada, são vários porque você está em busca de tudo. Depois diminui porque você já se conectou um pouco mais com o que você está buscando. E depois, olha que doido, diminui mais ainda porque você para de buscar fora e você começa a buscar dentro. Perfeito. E é muito doido, porque grandes coisas que têm acontecido na minha vida têm saído mais de dentro porque eu já tinha aqui. Eu só não estava acessando. Então eu estou numa fase, acho que esse ano eu tenho vivido mais o Lúcio, eu tenho voltado mais o que eu já tenho que eu não estou usando. Eu não posso continuar adicionando mais mentorias, mais conselhos, sendo que eu já tenho muito para poder colocar para fora. Então acho que eu estou nessa fase, Paulo. Mas sempre tem um mentor. Eu sempre quero ter um mentor para poder chegar, e aquele mentor verdadeiro. Não é aquele mentor que fala o que você quer escutar, mas sim aquele que fala o que você precisa escutar. Senão, você não cresce. Perfeito. Desde que eu te conheço, eu vejo você nessa curva de evolução, conhecimento. Quantos mentores passaram pela sua vida nos últimos 5 anos? Pelo menos uns 12. Uns 12 mentores? 12, 13. Passaram. O que foi mais marcante para você? Eu vou trazer 2 pessoas. Eu vou mencionar o Bruno Avelar, porque ele foi o primeiro que me confrontou. E quando você está acostumado a não ser confrontado, poxa, dono de negócio há 20 anos, geralmente as pessoas acabam, não vou falar porque eu não sei qual vai ser a reação dele. E por falta de preparo também, você não quer escutar, você quer sempre... Na verdade, quando você não está preparado para crescer, você não quer escutar tudo, você só quer escutar o que massageia um pouquinho o nosso ego. Então, isso me marcou, eu fui chocado, porque eu escutei o que eu não queria. E como eu procurei um mentor, eu estava preparado para escutar, é muito doido, é diferente de alguém que trabalha comigo. E o outro também que fez uma diferença na minha vida foi o JK, por quê? Porque ele me mostrou um lado de negócios que eu não via. Então, quando eu escutei ele falando, que ele falou sobre valuation, não sei o quê. Aí eu, valuation? Como assim? Eu estou falando isso em 2022. Não estou falando de 15 anos, né? 2022. Então, me marcou. E aí teve outros, né? O Brunet também é um cara que eu escutei. Você, quanta coisa. Poxa, vamos voltar a você. Lá em 2022, que você fez eu cheguei para você e falei, Paulo, me ajuda a desenhar. Minha cabeça a mil, meu coração assim, pulsando como nunca, e a minha alma gritando, pelo amor de Deus, Lúcio, faz alguma coisa com tudo que você tem. E eu, autoimagem era, não tenho nada para dar. Quem sou eu? Não sei ensinar, não sei falar. A apresentação que você me ajudou, eu lembro porque é engraçado. Colocou uma foto do bombom, a história que eu vendia bombom, a minha CG, e eu apresentei ela no Brasil, morrendo de vergonha. Mas eu fiz. Então, hoje, nada me trava por eu não saber.
Eu faço para poder aprender. Então, você, poxa, foi um exemplo de me impulsionar para algo, e aí eu posso falar vários. Eu Vários. também aprendo com você constantemente. É sempre um prazer poder te escutar, te ver em movimento, em construção e receber conselho seu. O que é interessante, que eu quero mostrar para as pessoas aqui, que é o jogo por detrás do jogo. O Lúcio de 2022 já era bem sucedido. Já tinha casa, estrutura, financeiramente. Foi confrontado, porque buscou o confronto. Eu adorei a frase que você falou. Aquele que não está disponível para crescer. Como é que você falou? Você falou assim, aquele que não quer crescer não quer ser confrontado? É porque o confronto gera crescimento. Eu achei A fantástico. vulnerabilidade gera crescimento. Eu tinha duas coisas, eu deixo para o homem, tá? O homem, ele não quer ser confrontado, porque não é da natureza do homem receber o confronto. E se ele foi ainda quando era criança, foi magoado, e ele, na verdade, não é porque ele não gosta, ele só se defende. Não mexe comigo. Tanto que você vê homens inteligentes perdendo a cabeça porque foi confrontado. E a vulnerabilidade. Eu aprendi que ser vulnerável é fraqueza. Depois que eu aprendi que vulnerabilidade me leva para outro nível, agora eu escolho o ambiente. Eu escolho pessoa de confiança. Eu testo o ambiente, eu sou vulnerável um pouquinho, se a pessoa devolve para mim um pouco de vulnerabilidade, eu falo, então toma mais uma aqui, e aí no final da conversa tem cura, tem crescimento. Uau. Então, eu acredito muito num homem que tem coragem de se abrir. Se eu for falar conversas que eu tive com a Thaisa, que geraram cura no meu casamento, eu tive coragem, eu fui vulnerável. Eu tive que enfrentar o confronto e a vergonha para poder ser curado. Então, eu não fujo mais de quem eu sou. Pelo contrário, eu acordo todos os dias e eu faço uma pergunta. E aí, o que tem de novo para ser revelado para que haja uma cura e eu cresça? Incrível, incrível. Acho que quem está ouvindo aqui, nesse momento, está entendendo a mente de um homem que tinha dinheiro em 2022, buscou o confronto, a vulnerabilidade, passou mais de 12 mentores na vida dele. Quantos mentorados você teve nessa jornada? Quantas pessoas você também tocou, transformou? Tem ideia do número? Eu tenho diretamente 12, 13 pessoas diretamente que caminharam comigo. Mas eu falo, Paulo, caminhar é caminhar mesmo. Ali eu rasguei meu coração, ali eu cresci e ganhei vários amigos. E depois, em grupo, foram talvez 70, 80 pessoas. Eu tive também os Imparáveis, um movimento para homens, foram quase 80 homens que choraram, todos que passaram, derramaram lágrima. Deixa eu falar uma coisa para o homem machão, que aprendeu que chorar, que aprendeu que esconder tudo é ruim. Não tem coisa melhor da vida de você ter um ambiente onde você pode derramar ali a sua frustração, que você pode externar um pouco do que você somente está vivendo. Porque, Paulo, quando você vive algo que é só seu, aquilo te condena. Quando deixa de ser só seu, a condenação perde a força e a hora que você menos espera, você fica liberto de algo que você achava que era impossível de ser liberto. E eu não estou falando só de negócio. Eu creio que a base para o sucesso nos negócios, a prosperidade, começa na cura de quem você é. Senão você só repete padrões e a hora que você menos espera, 10, 15, 20 anos, e você fala, nem sei por que aconteceu isso, comigo é assim. Aí você entra no momento mais de ser vítima e você fica pondo a culpa em todos menos em você. Caramba. Qual é a cura que vai te libertar para você ativar o que está dentro de você? Eu também acredito que quando a gente cria um ambiente favorável que começa de dentro para fora, porque é o que você falou, a decisão de tomar de dentro para fora. E essa cura, ela acontece e você fica disponível versus vulnerável, no ambiente certo, com segurança, onde você vai criando camadas, né? Não seja tolo de sair abrindo. Tem pessoas que você nem perguntou, já sai falando da vida. Não, ali já é outro nível. Eu estou dizendo um nível de você estar numa jornada e um compromisso com você. Exato. Porque no final da história, o primeiro que tem que ter compromisso comigo sou eu. Senão ninguém vai conseguir me mudar. E eu falo, mentores não mudam a sua vida sozinho. Eles te dão dicas, eles te dão direções, mas a coragem de mudar
sai da gente. É sua. A mudança na minha vida em várias áreas é porque eu decidi, eu cansei, eu não aguentava mais. Eu falei, chega, e aí eu falei, agora eu vou. Então não... De 2022 para cá, mudou de estado, certo? Cidade. De cidade. A gente tá falando que em 2022 você tinha quantas empresas? Em 2022 eram 2 empresas. Duas eu tinha empresas. uma escola Ah, e a Royal Mortgage, que é financiamento. 2 empresas, de lá para cá viraram 20, com mais de 30 sócios, mais de 12 mentores, mais de 100 mentorados dentro do ecossistema como um todo, pessoas impactadas, na internet, eventos, já estive palestrando no Poder Network para mais de 2.000 pessoas, de forma brilhante, estratégica, sem contar quantos eventos você palestrou, Brasil, Estados Unidos, tudo isso porque você foi confrontado, né? Eu me lembro da história de você contando, de você estar no seu escritório, cuidando da sua vida, e um homem entrar e te pedir, como é que você fez? Me orienta, conta um pouco dessa história. Eu gosto de contar porque às vezes a gente normaliza coisas que não é normal. Gente, não é normal alguém pedir ajuda e você não ajudar. Não é normal você calar a boca porque você acha que você não tem nada para entregar. E eu acredito que todos nós temos algo. Se fosse em 2022, eu não tenho nada. É o que eu repetia. Mas, na verdade, eu não queria externar o que eu tinha vivido. Então, quando você pega e tem que abrir a boca, você tem que mostrar o bom e o ruim. Senão, não é genuíno. Então, acho que era o meu maior confronto. E quando esse rapaz me pediu ajuda, Paulo, ele foi verdadeiro. Ele me via, olha que doido, ele já me via como um mentor. E eu não me via como mentor. Ele já me via como um homem de sucesso porque eu fazia negócios, ganhava dinheiro. Eu não me via. Eu me via como um cara que fugia de quem eu era e buscava negócios para validar o que eu não conseguia validar como homem, pessoa mesmo. E aí ele me pediu ajuda, eu falei, cara, não posso te ajudar, não posso, não sei. E foi verdadeiro. E é interessante, porque quando ele foi embora, me veio a passagem de Mateus 25, 2 ou 7, que fala das parábolas, né? Lúcio, se você não usar o que você tem, você vai perder. E ali eu tive temor, eu acho que foi um dos dias que eu mais tive temor, porque eu sentei, eu coloquei a mão assim, eu falei assim, Deus, calma, desse jeito, calma, é tudo que eu tenho, fazer negócios, fazer o que eu estou fazendo, eu não fui para a escola, eu aprendi com a minha mãe, com meu pai, com a vida, não tira. E aí ali eu assumi um compromisso de o quê? Uau. Registrar. E aí eu dou um conselho para você. Registra um pouco da sua vida. Você vai ver que ela não é tão boa, mas também você vai ver que você não é tão ruim. Você vai conseguir entender mais quem você é, o que você faz, como você faz. E é interessante porque eu registrei e eu não aceitava nunca fazer uma terapia. Achava que terapeuta, essas coisas, seria coisa de doido. Então, quando eu comecei a escrever, mal eu sabia que eu estava passando por uma terapia. Uau. Terapia é você externar o que está aqui dentro. Então, eu comecei. Fiz um negócio e deu certo. Tentei fazer tal coisa, não deu. Só que quando eu menos percebi, eu estava colocando coisas pessoais. Estou me sentindo sozinho. Vi pornografia. Cara, olha que doido. Mal sabia a quantidade de energia que estava sendo sugada na minha vida sem perceber. Uau. Não era consciente, era inconsciente. Então, quando passou 90 dias, eu olhei, eu tomei um susto. Eu falei, quem que é esse cara? E o pior de tudo é que eu falei, eu achava que eu não era tão ruim. Porque quando você é externo e você é verdadeiro, você enxerga o seu pior. Mas da mesma forma, eu enxerguei o meu melhor. E quando eu coloquei no balanço, eu falei, peraí, não é tão ruim não. Eu tenho muito para dar. E aí o ponto importante foi quando eu mandei para a Thaisa. A Thaisa, ela colocou ela estava dirigindo, saindo de Miami para Orlando, e ela colocou num sisteminha para poder transformar em áudio. E ela ficou lá 1 hora escutando. Quando ela me ligou, ela perguntou assim, quem que é esse cara? Aí eu falei assim, eu também não conhecia. Eu estou conhecendo agora. Então, Uau. olha o quão profundo é quando você se compromete a parar de buscar soluções fora e começa a ter coragem de tirar uma camada. Paulo, Uau. eu falo para os caras, tira uma camada. Não é tudo, porque não é tudo. Não adianta você querer falar, agora eu vou... Não, você tira uma camada. Então, quando eu tive coragem de enxergar que essa área aqui estava
podre e eu tinha que tirar pelo menos a primeira Camada. Aí quando eu tiro a primeira camada, eu vejo a outra. E é interessante porque às vezes você toca numa área que você tira e você fala, eu não tenho coragem de tocar aqui. Tá tudo certo, você coloca aqui no cantinho, mas você tem consciência. O que não pode é você viver de uma forma que você não sabe o que você está fazendo. Eu tenho áreas até hoje que eu já sei e eu falo, calma, segura aqui. O senhor, calma, não se condene, segura aqui, resolve essa aqui, porque resolvendo essa aqui você vai ter força para dar conta dessa aqui. Caramba. E tá tudo certo. Ao invés de fugir, você cai para dentro. Você cai para dentro. Assim, a maior investigação da minha vida foi na minha vida. Uau. Quem eu era. Eu lembro que teve fases na jornada que eu cheguei para conversar com a vizinha onde eu morava. Ana, como é que eu era? Aí a Ana virou e falou assim, cara, você era comunicativo. Lúcio, você conversava com todo mundo. Aí outro aprendizado. O diabo, ele distorce. Ele não vai tirar nunca o dom e o que Deus te chamou para fazer. Mas ele distorce. O Lúcio comunicador um dia foi calado. Uau. O Lúcio que foi chamado para ser mestre e ensinar, um dia foi falado assim, cala a boca, você pergunta demais, você é burro, você não sabe o que pergunta. Lá ainda com 7, 8 anos. Então, Paulo, eu entendi que tudo que eu tenho que resolver hoje, eu tenho que voltar um pouquinho. Eu tenho que fazer perguntas, eu tenho que ter intimidade comigo. Todo mês eu vivo uma palavra. Mês passado foi discernimento e eu vivo do jeito que eu estou aqui com você. Eu dou bom dia e falo discernimento. Como é que eu posso ser seu amigo? Como é que eu posso merecer entender, ter clareza, discernir as coisas, mas também ter coragem de aplicar? E aí esse mês é intimidade. Eu vou falar para você, ter intimidade com você, com Deus, não tem preço. Coisas são reveladas, você cresce. Então, eu vejo a forma que Deus criou tudo. É natural. Então, crescer, Paulo, é natural. Multiplicar é natural. Não sei se essa... É natural. É natural ou não, mas você semeia, é natural crescer. O rio é natural correr. A bananeira é natural. Tudo é natural. Então, hoje eu olho a minha vida como prosperar natural. Transferir conhecimento é natural. Continuar crescendo é natural. Acessar coisas escondidas que Deus tem para mim é natural. Então, tudo fica mais leve. Ao invés de eu me condenar com algo que eu não fiz, eu simplesmente levo a vida vivendo o que é natural, baseado no que Deus me chamou. Cara, que incrível. Eu gosto de hackear aqui no podcast e compartilhar com as pessoas tudo que o entrevistado compartilhou. Mas você trouxe tantos pontos, você destruiu tantos muros para quem está ouvindo aqui, porque esses muros eu destruo comigo constantemente. O que eu percebo nas pessoas, elas colocam desejos, e esses desejos nem são tão claros, e o mais impressionante para mim, que não é natural, é que elas não estão nos desejos. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero 1 milhão, eu quero não sei o quê, eu quero não sei o que lá, mas cadê o seu desenvolvimento? Assim, para mim, a linha número 1 do seu quadro dos sonhos, desejo, é você se transformar. Total. Nós nascemos para crescer, governar e transbordar. Isso são os pilares sobre propósito na etimologia da palavra / na filosofia. Quando eu vejo a Joyce Meyer, eu fiquei impressionado com a experiência que a Fabi teve com ela no Texas. E a mulher com 86 anos de idade, ela conheceu a Cristo com 43. Dos 43 aos 86, ela escreveu 150 livros. Uau! Ela, num palco, 2 dias, 10 horas, falando para 10 mil mulheres, ela vira e declara: eu quero proclamar a palavra do Senhor até o 100. Você fala, peraí, como é que assim? Tem gente querendo ganhar 1 milhãozinho para ir pra praia, para descansar, e a mulher tá multimilionária, maior evangelista de mulheres hoje no mundo, falando para 10 mil mulheres, falando assim, ela podia ter falado assim, eu cumpri minha missão, seguinte, agora é com você, toca aí bala, agora pá, acabou. Não, ela tá falando que ela vai continuar no movimento em que ela construiu até o 100. Cadê o cansaço dela? Né? Pra mim é muito óbvio quando a gente... E que não é óbvio, quando a gente pergunta pra uma pessoa, já aconteceu com você? Você trabalha o dia inteiro, e aí à noite você tem que ir para um evento, você fala assim, eu tô cansado, eu não queria ir. Aí você vai no evento, ou pra igreja, ou vai para algum jantar,
e de repente você sai do evento e fala assim, nossa, tô muito melhor do que eu tava, que bom que a gente veio. Já aconteceu, né? Total. Comigo também já total. aconteceu. Cadê o cansaço? Seu cansaço, na maioria das vezes, é mental. É psicológico. E é doido porque, assim, tem algumas palavras que eu gosto, né? Clareza, o discernimento, percepção, eu amo. Percepção, eu falo, percepção, cadê você? Percepção, eu falo cadê que... você? no Você meu- conversa com as palavras? Claro, Que no legal. meu livro Remissão de Tempo, Remissão de tempo. Remissão de Conta Tempo, um pouco. foram 12 palavras. Uau. Então a primeira foi romper. A primeira palavra que eu recebi foi romper. Lúcio, se você quer experimentar o que eu tenho para você, você vai ter que romper. Aí de novo, sabe o que eu fiz? Eu comecei a registrar. O meu primeiro insight foi, eu estava numa padaria, e aí eu peguei e falei, como assim? Porque Deus me deu eu acho que foi quase uma visão, porque foi muito doido. Eu queria oferecer, mas eu não queria, eu queria chamar o pessoal para poder ter um encontro de 24 horas, mas com medo. E aí o confronto interno era, mas você vai ter que chamar se você quiser experimentar o que eu tenho. E eu falei, quer saber? Eu vou. Aí ali me veio a primeira palavra, romper. Aí sabe o que eu fiz naquele mês? Eu falei, romper, por que você me desafiou? Como assim romper? O que é romper na vida? O que é fazer isso? E aí eu comecei. Então, remissão de tempo, eu creio que é você experimentar na raiz cada significado das coisas. É você ter coragem de dar um de doido. Aí eu tô lendo a Gênesis, e aí a hora que eu chego em Êxodos, eu volto de novo para Gênesis, porque eu tô cabulado, porque eu falo, Deus, o senhor só chamou doido. Só tem doido, só teve cara, não teve um. Assim, eu não encontrei, tá? Em Gênesis, um cara que foi. Você fez. Lógico, racional, não dentro do padrão atual, né? Mas olha, eu me arrepio, sabe por quê? Porque uma das coisas que, pra mim, tá? Foi revelado. Que mesmo o cara sendo um cara que errou pra caçamba, mas muito. Aí quando ele conseguiu agradar o coração de Deus, aí Deus falou assim, você agradou meu coração. Por isso, toda a sua geração vai ser abençoada. Aí eu tô assim, deixa eu voltar, eu preciso ler de novo. Porque eu preciso entender como que esse cara agradou o coração de Deus. Porque eu quero. Eu também. Porque eu quero que a minha geração seja próspera, abençoada. Eu quero que quando eu partir dessa terra, ninguém lembre do Lúcio como um homem de negócios, mas como um homem que impactou vidas, um cara que não teve medo de fazer nada, um cara que pode ter ficado estagnado, mas esse período de estagnação sirva para motivar outros estagnados. Uau. Você entende que vai muito mais além do que negócios? Aí eu me vejo falando assim, eu falo, meu Deus, que bom que eu acordei. Aí eu falo, que bom que você está em movimento para acordar outras pessoas. Que bom que você não pensa só em negócio mais. Que bom que você entendeu que riqueza, prosperidade não é aquilo que foi falado. Que bom que você desconstruiu um monte de coisas que foram construídas na sua vida para você viver de verdade o melhor. Então, olha que doido. Vai muito mais além do que fazer negócio. Agora, eu amo fazer negócio. Lógico. Eu amo ganhar dinheiro. Eu entendi que com recursos você acessa coisas, com recursos você cumpre o seu propósito. Então não adianta, né? Aí volto para Gênesis, fala, quando Deus criou tudo, ele falou o quê? Agora vocês vão governar sobre só o quê? Sobre tudo. Tudo. Então eu busco, eu falo, Deus, eu quero governar. Deus, aquele Lúcio que não acreditava que ele podia governar nem sobre a vida dele, agora eu quero governar sobre tudo. E outra coisa, sem orgulho, sem nada, eu quero governar porque, lembra, se Deus me chamou para ser governante e eu não governar, eu estou desonrando quem? A Deus. Nós estamos aqui com uma câmera. Você acredita que quem produziu essa fábrica que produziu essa câmera falou assim, ó, sai com defeito, pode errar, ou quando uma câmera dá defeito que volta para a fábrica, desonra quem? Desonra o fabricante. Boa. Então, quando eu olho, eu falo, Deus, eu quero te honrar. Não sendo perfeito, mas com tudo o que o Senhor me chamou para ser. Tudo o quê, Paulo? Tudo. Paulo, antes eu não tinha nem coragem de pedir. Hoje eu acordo e eu falo, Deus, o Senhor tem para mim. Eu quero experimentar tudo. Me dê força, me dê coragem. Não é mais um dia, né? Não, eu quero experimentar tudo, porque é tão bom experimentar.
o que Deus tem para você, e não é a perfeição, porque a perfeição te afasta de você experimentar, mas é você ter coragem de dar um passo para Deus revelar o próximo. E aí você vai. Então, hoje acho que eu estou numa fase que... Na melhor fase, né? Acho que é a melhor fase. Que incrível, cara. Você chegar depois de 4 anos de transformação e falar, tô na minha melhor fase e eu sei que eu posso 100 vezes mais. Porque como eu ouço nas suas palavras, é muito claro as suas palavras. Irmão, eu não faço ideia como é que as pessoas estão se sentindo do outro lado, mas do jeito que elas começaram esse podcast é impossível. Eu, com tudo que eu vivo e eu aprendo, eu tô aqui impactado com as suas palavras. Eu tô aqui vivendo essa atmosfera de palavras que você está colocando. Não consigo nem mapear quantos gatilhos você trouxe aqui de reprogramação mental, comportamental, de dentro para fora. Eu estou muito feliz, muito alegre. Uma alegria poder te chamar de amigo, que acho que é a melhor característica. E ao contrário do que as pessoas pensam, elas acham que amigos não podem ser sócios. Amigos, familiares, eu sou sócio das minhas 2 irmãs, da minha esposa. Sou sócio de amigos. Sim. A única diferença é que a gente tem que saber qual é o posicionamento de cada um. Deus falou, governe sobre todas as coisas, e ele não falou só João, José e Maria vai governar. O restante fica olhando. Não, ele falou todos governem. E sobre esse governo, cada um governa numa área. Você tem especialidades que eu não tenho, eu tenho habilidades que você não tem. E quando a gente se junta, a gente se torna muito maior. E quando a gente cria atmosfera junto, a gente multiplica, é dividir para poder multiplicar. Eu honro a sua vida, agradeço a Deus pela sua vida, por você estar aqui, por você estar compartilhando, por estarmos no seu ambiente, na sua atmosfera. É uma honra ter você não aqui. Não é o ambiente, é o ambiente que a gente propaga pelas palavras, pela mente, pelo coração. E como eu tô feliz de ouvir suas palavras, irmão. Eu tô aqui extasiado. Espero que você esteja extasiado, extasiada também. Irmão, para prosperar, o que precisa baseado em tudo isso que a gente falou? Posso falar? Vou pegar esse espaço como exemplo, tá? Quando nós assumimos aqui, era um espaço tudo quebrado, sujo, não valorizava a excelência. E eu falo uma coisa, a prosperidade, ela é inimiga do quebrado, do desleixo. E aí, mês passado, eu peguei uma palavra que eu levei para o meu coração. A prosperidade é inimiga do depois. A prosperidade é inimiga do depois. Se você pegar isso para sua vida, você pode mandar uma mensagem para mim daqui 3 meses se sua vida não mudou. E eu falo, se você permitir ter intimidade com a prosperidade, eu sou muito... Porque eu vivi 1 mês com a palavra prosperidade. E eu questionava todo dia, como é que eu posso ser sua amiga? Como é que eu faço para você correr atrás de mim e eu não correr atrás de você? E quando você recebe um insight que ela é inimiga do depois, e você começa a olhar as coisas, e você começa a fazer, não tem como prosperar. Então, uma única dica sobre prosperidade. O depois deixa você pobre, o depois acaba com o seu casamento, o depois distancia você dos seus filhos, Caramba. O depois fecha a sua empresa. Então, é muito doido, porque quando a gente entra aqui no espaço, o pessoal falou depois, já tô, assim, tá virando até uma... Depois... Peraí, depois é o quê? Aí o pessoal, eu sei, Lúcio, depois é inimiga da prosperidade. Eu falei, Então é muito doido quando você pega gatilhos simples e você aplica, e não é aplicar tudo. Eu falo que o pessoal vai, às vezes, num treinamento e anota 100 coisas e não aplica uma. Eu já sou assim. Escuta 100, pode até anotar, mas aplica uma. Então, sobre prosperidade, Paulo, prosperidade é inimiga do depois. Uou. Eu desafio qualquer... Eu falo, olha, espiritualmente, porque isso para mim não veio... não veio no natural. Eu considero que foi espiritual. A prosperidade é inimiga do depois. Uau. Se você internalizar isso, se você aplicar por 90 dias, sei lá quanto tempo, depende da sua fé, a sua coragem. Já tomei essa palavra. Cara, essa palavra agora também é minha. Parece... Olha como é que eu vejo. É como se a prosperidade fica o tempo todo. Lúcio, toma esse negócio aqui. Lúcio. E aí ela pega e vê aquele cara que tá tudo para depois, ele fala, que distância. E aí eu vou mais longe ainda. É como se a prosperidade entrasse aqui e encontrasse 2 homens que não deixam nada para depois, que entendeu sobre prosperidade. E ela ainda vira e dá um grito. Ei, prima prosperidade, irmão, vem aqui. Porque aqui tem um ambiente que eles entenderam o que é ser próspero. Amém. Parece doido,
Mas se você não entender de prosperidade primeiro no mundo espiritual, você nunca vai conseguir materializar. Você vai ficar vivendo aqui, ó. Amém. Eu preciso, e a prosperidade só, ó, saindo fora. Passa longe. Irmão, foi uma alegria. Foi muito mais do que eu esperava te entrevistar. Acho que a ideia que eu tinha era mostrar as estratégias que o Lúcio tem através dos negócios. A ideia que eu tinha era mostrar qual a visão de futuro dos negócios do Lúcio, mostrar como é que o Lúcio construía as coisas, mas você trouxe o melhor que você pode dar, que é a sua essência, a sua natureza, a sua verdade, o seu processo de transformação. Eu falo que eu não ensino nada do que eu já não tenho errado, um caminhão de mudança. Eu falo que eu sou a transformação daquilo que eu era. Eu não consigo me reconhecer quem eu era 6 meses atrás e eu amo ver pessoas nessa frequência. E você está nessa frequência absurda, que Deus te abençoe, que Deus te ilumine e que as pessoas, quando te encontrarem, primeiro encontrem a Deus, como eu estou encontrando a Deus aqui, através das suas palavras, através da natureza, do que é natural, que vocês possam seguir o Lúcio, poder conectar e mandar uma mensagem para ele e falar assim, obrigado pelas palavras de liberdade que foram propagadas no dia de hoje. Irmão, conta comigo. O que você precisar, é uma alegria, uma honra estarmos juntos. Deus te abençoe. Amém. Família, esse é o Isso Não É Óbvio. Deus te levanta de todos os seus fracassos, mas jamais das suas desculpas. Vambora.